Olá pessoal, tudo bem? Olha só, faz alguns dias que a gente não grava um vídeo, né? Esse é o quinto vídeo que nós vamos estar gravando. E eu não gravei antes porque a gente está fazendo aí, tá cuidando um pouquinho da saúde, está fazendo um tratamento, mas está tudo tranquilo, beleza? Eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos falar dessa mudança no processo de escolha de gestores escolares, né? Porque deixou de ser diretor, passou a ser gestor. Então teve algumas alterações e eu quero compartilhar com vocês, tentar de uma maneira tranquila, tá explicando para os pais, para a comunidade, né, para a população de uma forma geral o que está acontecendo, ok? Então olha só, projeto de lei muda a escolha de diretores nas escolas estaduais de Goiás, tá? Então foi aprovado um texto, né, pela comissão mista na Assembleia Legislativa e esse novo texto vai trazer aí algumas alterações que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês, tá? Então, olha só, esse projeto de lei número 10.498 de 22 é de autoria da Governadoria do Estado, tá? Então ele foi aprovado aí por unanimidade na comissão mista, tá? No dia 6, tá? Bom, o que acontece? Mudou, tá? Então, por exemplo, a lei, atualmente, a lei que estava em vigor, era de 6 de junho de 2018, tá? O que previa essa lei de 2018, tá? Que qualquer professor efetivo, tá, na unidade escolar, que cumprisse os pré-requisitos, tá, poderia ser candidato e ir para a consulta pública. Então, ou seja, se você tinha, claro que tem os critérios lá, você tinha mais de um ano, 12 meses né, no colégio, você poderia estar participando do processo. Com essa mudança, o que vai acontecer? Os educadores, antes de participar da apreciação da comunidade escolar, ou seja, antes de eu dizer que sou candidato, eu vou passar por uma espécie de pré-seleção, tá? Então vamos supor que na escola tem lá 3 candidatos, né? Esses 3 candidatos vão ser avaliados, tá? Por uma comissão da Secretaria de Educação e etc e tal, e vai fazer uma pré-seleção, tá? E aí, a partir do momento que eles fizerem essa pré-seleção, eles vão dizer, né, quem está apto ou não a ser submetido nessa apreciação da comunidade escolar, né? Que no caso aí é o processo de eleição e votação, onde os estudantes, os responsáveis e a comunidade escolar participam. Então essa é a alteração, tá? Antes você tivesse os pré-requisitos, você poderia participar. Agora quem vai determinar esses pré-requisitos, na verdade, é a Secretaria Estadual, a Secretaria de Educação, né, que vai fazer uma pré-seleção e dizer quem está apto ou não a participar do processo, tá bom? É assim que vai ficar a coisa, né? Agora, a partir de 2023, as redes públicas do ensino que cumprirem as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançar a evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. Então, olha só, eles estão mudando muita coisa, né? E você vai ter que alcançar a evolução de alguns indicadores, né? Falando isso para receber uma complementação de valor por aluno, né? E esse valor vai ser recebido por resultado também, tá? Bom, esse processo que foi aprovado, segundo, né, o que a gente vê aqui, a gerente de acompanhamento e avaliação do desempenho de servidores e gestores, ela fala o seguinte, que nesse formato vão ter gestores com verdadeiros perfis de gestores, né? O interessante é que foi soltou uma nota agora, a professora Fátima Gavioli, falando justamente disso, que desde 2015, a segunda fase do sexto ao nono ano, desde 2015 o estado de Goiás vem mantendo aí a liderança, né, do nono ano em termos de resultado de DEB. Isso significa, se ele vem mantendo esse resultado, é que a gestão democrática ela funciona, ela está funcionando, porque até então o Estado vem mantendo-se em primeiro lugar, né, nesse processo democrático
que nós já conhecemos. Mas vamos continuando. Olha só. Então aqui eu estou pegando o Diário Oficial, tá? Do dia 14 de setembro, para a gente estar pontuando algumas coisas, né? Eu vejo o seguinte, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que a gente não tem que se preocupar, né, com esse processo. Por quê que a gente não tem que se preocupar com esse processo? Porque existem critérios, existem normas, existem regras a serem seguidas, né? Então, olha só, a gestão ela tem que ser participativa e descentralizada, né? O gestor ele tem que apresentar aí os planos de ações, os planejamentos, projeto político-pedagógico, tá? Então, isso são regras, são normas. Independente de ser nomeado, independente de ser eleito, independente de ser intervenção, independente de ser escolhido, ele vai ter que seguir regras e normas. Continuando, tá? Agora, da composição e da organização da gestão escolar, né? Então, olha só, parágrafo único, tá? Não, ou melhor, artigo 4. A organização pedagógica administrativa das unidades escolares será desempenhada pela equipe gestora composta pelos seguintes profissionais. Então você tem lá o gestor escolar, né, que é a letra A, gestor escolar. Depois você tem conselho de classe, conselho escolar, grêmio estudantil ou representação estudantil. Então olha só, nas unidades escolares, a rede pública estadual de educação básica, funcionarão as instâncias que participam do processo decisório da unidade escolar em parceria com a equipe gestora. Então nós estamos falando aqui de uma gestão democrática e de uma parceria com a equipe gestora, né? Basta saber se tua unidade de ensino está acontecendo isso, né? E é disso que nós temos que falar. Quer dizer, existem regras e existem normas. Está havendo essa participação, né? Está havendo uma descentralização? Está havendo um diálogo? Então a gente vai ter que estar ouvindo isso, vai ter que estar discutindo e estar observando essas questões. Outra coisa, olha só, a avaliação de currículo e um plano de gestão pela comissão instituída em portaria. Então vai ter uma comissão instituída em portaria, vai ter uma avaliação do currículo, vai ter um plano de gestão. Nós estamos falando de plano de gestão. Então olha só, o gestor será selecionado por critérios técnicos. Que bom que vai ser critérios técnicos, né? De mérito e de desempenho. Bem como por consulta pública, conforme o artigo da Lei Federal 14.113. Tá? Então, olha só, né? Existem critérios, existem regras. E é isso que a gente tem que estar atento. A gente tem que olhar e verificar se isso de fato está sendo feito. Uma outra coisa, gente, que eu só... Aqui é do Diário Oficial, são 9 páginas, né? Eu não vou trabalhar todas, a gente vai trabalhar alguma coisa aqui, né? Olha só, que apresenta à comunidade escolar o plano de gestão, coerente com as metas e os resultados a serem alcançados pelo gestor da unidade escolar, né? Bom, o gestor que entrou aí já tem um ano, vai fazer um ano das unidades escolares, deveria ter apresentado aí um plano de gestão com metas, né? Então, por exemplo, se a escola, o último IDEB foi 5.1, qual a meta? 5.2, 5.3, o que vai alcançar? E outras coisas que deveriam acontecer, né? E, para finalizar essa questão, a gente vai ver essa questão da questão democrática, né? Porque, segundo o novo critério, o novo processo, ele é bem democrático, mas aí a gente tem algumas ressalvas, né? Olha só, antes existia representantes do sindicato que faziam parte dessa comissão. Então, olha só, a Secretaria de Educação vai criar uma comissão estadual de acompanhamento do processo de seleção de gestor escolar, não é mais diretor, é gestor escolar, e nomeará seu presidente na data da publicação do edital específico do Diário Oficial, que será composta por representantes indicados pelos seguintes segmentos. Então, nós temos 3 da Secretaria de Educação, 2 do Conselho Estadual de Educação, 1 da Coordenação Regional, mas nós não temos representantes dos sindicatos, nós não temos representantes dos professores, nós não temos representantes dos pais e nós não temos representantes dos alunos. Eu acho que é bem democrático, né? Mas, é que nem eu disse, existem regras, independente de quem seja, vai ter que cumprir as regras, né? Vamos lá? E as regras são claras, gente. O que tem que acontecer? O que tem que ser cumprido? Apresentar o plano de gestão para a comunidade escolar.
Repetindo, gestores que assumiu em dezembro até hoje não apresentou. E não é só um caso, não. Apresentar ações vinculadas ao Proescola e PDDE. Então já teve aí, primeira verba do Proescola, teve verba do PDDE, foi feito ações, mas cadê essas ações? Quem apresentou? Apresentou para a comunidade escolar? Apresentou para os alunos? Apresentou para os professores? Não, não apresentou nada. Né? Então, olha só, não está seguindo as regras. É isso que eu estou falando, a gente tem que ficar atento a isso. Cumprir as diretrizes operacionais da rede pública estadual de educação. Leu as diretrizes, pelo menos, sabe? Está cumprindo? Não. Tem gestor que não está cumprindo. E aí que entra nós, professores, alunos, comunidade, tem que fazer cumprir isso. Né? Existem regras para todos, é para todo mundo. Né? Ninguém está acima das regras da lei. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Né? Finalizando, pessoal, as regras são claras e têm que ser cumpridas. Prestar contas da execução de verbas e obras. Né? Então, por exemplo, tem escolas que recebeu 300 mil, a mesma escola recebeu 150.500, a mesma escola recebeu, olha só, em 2020, 2021, né? A mesma escola recebeu 100 mil em 2021, a mesma escola recebeu 150 mil em 2021. Agora, o que tem que acontecer? A data lá da portaria está 2020, mas quem executou, quem fez a compra, quem executou, quem gastou, foi a última gestão. Então tem que prestar conta. Lembrando que esses 300.030 é de capital, né? O que foi comprado? O que foi adquirido? Tem que prestar conta, né? Isso são regras claras, tá? Quer dizer, se a escola não fez isso, já não cumpriu as regras, independente de ser indicado, ser selecionado, ser eleito, tem regras que devem ser cumpridas. Então, nós vamos deixar bem claro que independente do tipo de seleção, se vai ser processo democrático, se vai ser intervenção, né? O que for, qualquer um gestor eleito, indicado, interventor, tem que cumprir as regras, né? E aí que entra nós, professores, alunos, comunidade, para fazer com que essas regras sejam cumpridas, tá? Então é isso, um grande abraço e eu queria dizer para vocês que é isso, eu tentei aqui trazer um pouquinho, né, do que está acontecendo nesse novo processo aí de eleição para diretores. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado.